E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Você pode dizer amém? Podeis assentar? Empreste sua atenção. Amados, o capítulo 5 do Evangelho segundo escreve Lucas, ele traz uma narrativa muito conhecida de toda a igreja. O texto que ora nós acabamos de ler é um texto familiarizado com a igreja, pois a epígrafe do texto, aquela parte em negrito antes de começar o capítulo ou a história, vai dizer que esse texto se trata da pesca maravilhosa. E o que vai acontecer aqui é algo maravilhoso mesmo. E dentre o que vai acontecer aqui, há algumas lições importantes para se extrair desse texto e aplicar à nossa vida. Observe que nós temos alguns personagens aqui nesse texto. Nós temos a figura de Jesus, que aonde estava uma multidão estava ao lado dele ou seguia ele. E desta vez Jesus chega na praia do lago de Genezaré, e não é diferente, há uma multidão ansiosa para ouvir, porque as palavras que saem de Jesus são palavras agradáveis. E o povo está tendo dificuldade de ouvir Jesus falar, porque o texto diz que a multidão é tanto que aperta Jesus. E aí Jesus vai fazer algo, virando-se para o segundo personagem do texto, que é Simão Pedro, com mais alguns discípulos que ali estão. Jesus vai pedir o barco de Pedro para pregar. Simão, me empresta teu barco, eu preciso subir nele, para que eu fique numa posição mais elevada em relação à multidão, que eu saia do aperto da multidão, e que eu possa falar à multidão, e eles tenham facilidade de me ver e de ouvir, porque a multidão apertava ele. Então Jesus afasta um pouco e prega, e depois de pregar a multidão, Jesus vai mandar eles, Simão Pedro e os que estão com ele, lançar a rede ao mar. É quando Pedro vai dizer: Senhor, tem uma notícia. Até porque quando Jesus chega, eles estavam lavando as redes. E ele diz: nós pescamos a noite toda. E quem está falando aqui são pessoas peritas em pesca. Eram pescadores profissionais, viviam daquilo, sabiam o lugar melhor de pegar peixe, o dia melhor de pegar peixe, como lançar a rede. E eles dizem: nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada. Agora, esse texto, ele precisa ser aplicado a nós nos dias de hoje. E essa é uma das riquezas grandes da Bíblia, é que a Bíblia é um livro que suas histórias se aplicam
aplicam às nossas necessidades atuais, e isso é lindo. E qual é a primeira lição que nós vamos ter aqui, ou a primeira observação? É que eles estão lavando as redes, e eles não estão lavando as redes por lavar, eles estão lavando as redes porque eles tiveram uma noite de fracasso. Essa é a verdade. Eles tiveram uma noite de frustração, porque embora é profissional naquilo, embora vivem daquilo, embora são peritos naquilo, eles não pegaram nada. Aí Jesus vai chegar nessa frustração deles, nessa noite mal sucedida, lavando rede, cabisbaixo, desanimado, frustrado. Aí Jesus vai pedir o barco a eles, para que possa subir no barco e pregar para a multidão. Agora, imagine se essa história bíblica fosse ao contrário do que nós estamos lendo. Pastor, por que o senhor está dizendo se fosse ao contrário? Porque o contrário do que nós estamos lendo acontece muito conosco. Imagina se Jesus tivesse chegado e esses discípulos tivessem tido a maior pescaria da vida deles. Imagine agora se Jesus chega aqui e ao invés de não terem pego nada à noite, o barco deles estivessem abarrotados de peixe. Talvez essa história não tivesse na Bíblia. Talvez se tivesse acontecido isso, eu não estaria aqui agora falando sobre essa experiência dos discípulos. Se tivesse tudo dado certo nessa pesca, Jesus chegaria e diria: ô Pedro, você pode me emprestar teu barco para me subir, afastar um pouco e falar à multidão? Eu imagino que Pedro ia dizer assim, pastor Adilson, com certeza: ô Jesus, eu até gostaria de emprestar meu barco para o senhor. Que honra poder emprestar meu barco para o senhor subir nele, pregar e falar. Depois eu quero fazer uma foto, postar, contar para todo mundo: olha, Jesus subiu no meu barco, Jesus pregou do meu barco, Jesus falou do meu barco. Eu gostaria demais de emprestar, mas não tem como, o barco está cheio de peixe. Eu tenho que arrumar peixe, descer peixe, entregar peixe. Eu queria demais. Ou quem sabe Jesus chegaria e diria assim: ô Pedro, eu queria trocar um dedo de prosa com você, eu queria trocar uma conversa com você, eu queria falar com você. Aí Pedro ia dizer: ô Jesus, agora não dá, não tem como, eu preciso descer esses peixes, nós pegamos peixe demais, eu preciso arrumar peixe, agora não dá, agora não tem como. Só que a verdade não foi isso que aconteceu. A verdade é que tudo deu errado para eles. Tudo deu errado na noite anterior. Agora segura o que eu vou dizer aqui. Às vezes, olha o que eu quero dizer. Às vezes Jesus vai permitir algumas coisas dar errado na nossa vida. Sim, às vezes Jesus vai permitir algumas coisas dar errado para nós. Mas como assim, pastor? Que é para ver se Jesus tem um encontro conosco, que é para ver se a gente dá um espaço no nosso barco para Ele. Aí eu vou falar, é que a gente anda tão ocupado, correria, preocupado em conquistar, ganhar, enriquecer, conquistar as coisas, que a gente anda tanto na correria, na ociosidade do dia a dia, que a gente não anda tendo tempo mais para Jesus. Aí o que ele faz? Ele permite algumas frustrações na nossa vida, ele permite algumas coisas dar errado na nossa vida, que é só para a gente arrumar nosso barco para Ele, é para a gente ter um tempo para Ele. Aleluia. Eu vou falar, enquanto tudo está dando certo, você não tem tempo, não pode, você está ocupado. Então Deus faz tudo dar errado para Ele encontrar com você. Ele faz tudo dar errado para Ele entrar no teu barco. E quando tudo dá errado, é Jesus dizendo: antes do teu barco se encher de peixe, eu preciso encher ele com a minha presença. Aí eu vou repetir: antes do teu barco se encher de peixe, eu preciso encher ele com a minha presença. Porque o que adianta barco cheio sem Jesus? O que adianta conta gorda sem Jesus? O que adianta gado no pasto sem Jesus? O que adianta carro na garagem sem Jesus? O que adianta dinheiro no bolso sem Jesus? Jesus é mais importante que peixe, que barco, que mar. Aí ele vai permitir algumas coisas dar errado para dizer: eu preciso ser prioridade. Deu tudo errado
não pegou nada, porque Deus tinha um propósito naquilo. Se eu estou pregando aqui hoje para alguém que alguma coisa está dando errado na sua vida, e até agora você não caiu em si para entender por que está dando errado, você está murmurando, você está reclamando, você está aí pensando em desistir, pensando em sumir, pensando em se matar, pensando em largar, pensando em desistir de tudo, Deus está dizendo: não murmure, não reclame. Se tudo está dando errado, é porque Deus está dizendo: eu tenho uma aliança, eu tenho, ou melhor, um propósito, eu tenho uma lição para você nesse negócio errado. Escuta o que eu vou dizer. Jesus está dizendo: você está querendo peixe no seu barco, mas Jesus está dizendo: você precisa de mim primeiro nele. Quer ver? Isso é bíblico. Por que Deus permitiu Israel sofrer tanto na mão dos egípcios? Porque se Deus não permitisse eles sofrer tanto no Egito, não iria brotar neles o coração e o desejo de ir para Canaã. O que é que eu quero com Canaã? O que é que eu quero com o deserto? Tá bom demais aqui no Egito. Só que Deus permitiu eles sofrer para brotar no coração deles o desejo de ir para um novo lugar. Às vezes Deus precisa gerar em nós um desconforto. Como assim, pastor? Lembra quando Jesus chega para aquele cego de nascença, chega até Jesus e fala: Senhor, eu quero ver. Jesus: você quer ver? Quer. Porque tem umas coisas que só Jesus faz. Quer ver? Quer. Aí Jesus vai e faz assim, ó, gosta no chão, faz um barro, coloca no olho dele. Quer ver? Quer. Vai no tanque de Siloé lavar. Jesus cospe na terra, coloca barro, terra no olho do cego e manda ele lavar. Escuta isso aqui, talvez você nunca ouviu. Se aquele cego não fosse lavar no tanque por fé, ele iria por desconforto. Se você entender a profundidade que eu estou falando, vou repetir. Se aquele cego não fosse lavar no tanque de Siloé por fé, ele iria por desconforto. Porque quem aqui fica confortável com barro no olho? Então existem momentos na nossa vida que Deus vai gerar um desconforto em nós, só para a gente obedecer Ele. Eu vou melhorar. Muitos de nós só estamos aqui hoje porque alguma coisa deu errado na nossa vida. A maioria. Se você não foi criado na igreja, filho de crente, cresceu na igreja, nunca desfiou. Os outros aqui que aceitaram Jesus, você não aceitou Jesus no momento que estava tudo bom para você. Não. Porque quando tudo está bom para nós não tem tempo para vir na igreja. Nós não queremos saber. A última coisa que nós queremos é a igreja. Tem até um hino que canta, e as pessoas gostam de cantar, que diz assim, ó: quando tudo está bem, é fácil adorar. Quando tudo está bem, é fácil cantar. Não é nada, mentira. Quando tudo está bem, você quer ir para Caldas Novas. Quando tudo está bem, você quer ir para a praia. Quando tudo está bem, você não tem tempo, você tem que cuidar da fazenda, do gado. Quando tudo está bem, você está em casa no sofá. Quando tudo está bem, não posso. Quando tudo está bem, pastor, não vai dar para ir no culto, hoje eu tenho reunião de negócio. Quando tudo está bem, pastor, eu até queria ir, mas estou na fazenda com a família, estou na praia com a família. Você quer ver crente não perder um culto de oração, não perder uma escola dominical, não perder uma campanha? É quando as coisas começam a dar errado para ele. Aí não sai do gabinete do pastor, não sai da igreja, não para de fazer campanha, levanta de madrugada, faz voto, faz propósito, porque quando as coisas apertam, aí Deus vira prioridade. Mas escuta, Deus nunca vai permitir que a dor, o sofrimento, a provação leve tudo de você. Não, isso aqui era bom você falar. Diga comigo: Deus nunca vai permitir que a minha dor, a minha crise, o meu deserto leve tudo de mim. Sempre vai restar algo. Como assim, pastor? Sim.
Quando Jó perdeu filhos, quando Jó perdeu amigos, quando Jó perdeu riqueza, quando Jó perdeu bens, alguém olhou para ele e falou: você está na pior, hein, Jó? Está no lixão, está na escória, está fedendo, está cheio de úlcera, vai morrer. Aí todo mundo pensou: acabou tudo para Jó. Jó tinha um caco de? Naquele momento que Jó estava coçando o corpo todinho, cheio de ferida, pastor, o que era mais importante para Jó? Aquele caco de telha ou 1000 juntas de boi? A junta de boi resolvia? Se alguém chega lá e fala: Jó, estou com a Hilux aqui para você, você quer? Me dá nesse caco de telha. Resolveria a Hilux? O caco de telha naquele momento era o mais importante do que Jó tinha. Porque Deus nunca vai deixar você com o que você quer. Deus sempre te deixará com o que você precisa. Eu preciso repetir. Deus nunca vai te deixar com o que você quer. Ele vai te deixar com o que você precisa. A mulher perde o marido deixa dívida, o cobrador chega para cobrar, ela diz: não tem dinheiro, a lei me permite, vou levar seus filhos. Ela corre no profeta e fala: o cobrador chegou, meu marido temia, vai levar o menino, o que é que eu faço? E ele diz: o que é que você tem em casa? Ela: nada. Opa, ela lembra, tinha o que ela precisava. Ainda tem uma botija de azeite. Ficou o que ela precisava. Aleluia. Mas Ele nunca te deixará sem nada. Então aqui a noite foi frustrante. Eles não pegaram nada, mas ainda tinha um barco. Ainda que vazio, tinha um barco. E tudo que Jesus precisava naquela hora era de um barco. Por que Jesus precisava de um barco, pastor? Porque Jesus queria fazer um culto. E naquela hora Jesus precisou do barco para fazer um culto. Interessante, Jesus só entrou no barco de Pedro porque Pedro permitiu. Ô Pedro, você me empresta seu barco? Pois não. Jesus não invadiu. Jesus não arrombou o barco de Pedro. Porque o diabo é o contrário. Ele invade, ele arromba, ele procura brecha, porque ele é ladrão, ele é invasor. Jesus não é invasor. Pedro, tu me empresta teu barco? Posso entrar nele? Aí Pedro: pode. E aí sabe o que eu aprendo aqui? Que nessa noite é noite que Jesus está dizendo: permita eu entrar no teu barco. Ai pastor, meu barco está aqui, se ele quiser usar, ele usa. Não, ele não é invasor. Apocalipse 3:20, a gente tem um texto que a gente gosta de falar muito para ímpio. A gente acha que esse texto é para descrente. A gente gosta de usar esse texto na hora de fazer apelo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso aqui não é para descrente. Esse texto aqui, Jesus está do lado de fora de uma igreja. Ele está falando para uma igreja. Eis que estou à porta aí, bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Se alguém abrir a porta, eu entro. Ele está falando para a igreja, ele está do lado de fora de uma igreja. Agora vai escutando. Ele vai pedir o barco de Pedro para quê? Diga: para pregar. Nossa, vamos embora, pastor, jantar, porque depois disso aí, vou perguntar de novo. Ele pediu o barco de Pedro para quê? Irmão, eu estou empolgado para pregar aqui. Me empolga. Fica ligado na mensagem. Ele pediu o barco de Pedro para pregar. Ele pediu o barco de Pedro para quê? Mas vem cá, barco servia para pregar? Barco era para pescar. Principalmente naquela época. A ferramenta principal e fundamental da pesca era o barco. Mas Jesus não está pedindo barco para pescar. Ele está pedindo barco para pregar. E por que Jesus pede o barco que é para pescar, para pregar? Porque aqui Jesus está dando um novo significado para o barco. E a gente precisa aprender com Jesus. O que, pastor? A gente precisa aprender a dar um novo significado para a nossa vida. Porque a vida, irmãos, a vida não anda. Tem gente que a vida não anda. Está tudo amarrado. Está preso com as coisas do passado. A vida não caminha, as coisas só dão errado, está tudo embaraçado, está preso às coisas do passado. E aí o que eu tenho que fazer? Aprenda a dar um novo significado à sua vida. Pastor, me explica melhor. Lembra de Davi?
O filho que ele tem com Batseba, fruto do pecado, a Bíblia diz que ele nasce e está doente, entre vida e morte. Enquanto o menino está doente, Davi entra para dentro do quarto, não banha, não faz barba, não come, não bebe, está lá para dentro. Voltou. O menino está entre a vida e a morte, Davi entra para dentro do quarto, não come, não bebe, não faz barba, não lava nada. Aí a Bíblia diz que o menino morre. Quando Davi, de dentro do quarto, fica sabendo que o menino morreu, ele sai para fora, faz a barba, troca de roupa, toma banho, come e bebe. Aí os servos dele não entenderam. Falou: uai, rei, quando seu filho estava vivo, você não comia, você não bebia, você só ficava trancado. Agora que o menino morreu, você está aí, mudou até a fisionomia, comeu, bebeu, trocou de roupa, fez a barba, se banhou, se lavou. Uai, rei, o que é isso? Aí Davi falou: epa, ele não vem mais a mim, agora sou eu que vou a ele. Sabe o que Davi está dizendo? Enquanto ele estava vivo, eu fiz propósito por ele. Agora que ele está morto, não adianta mais eu ficar daquele jeito. Eu preciso dar um novo significado para a minha vida. Tem coisas que você não pode mudar. E já que você não pode mudar, dê um novo significado. Quer outra verdade? Que nós vemos nesse texto de Lucas 5? É a verdade da obediência. Diga: obediência. Porque Jesus, depois de pregar no barco, ele vai falar o que para Pedro? Pedro, lança as redes no mar alto. Aí o Pedro vai até tentar: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas conforme a tua palavra eu pregarei, eu lançarei. Agora, o milagre da pesca aqui só vai acontecer depois da obediência. Vou repetir: o milagre que Pedro vai viver aqui só veio depois da obediência. Sabe qual que é o problema nosso? É que a gente está querendo rede, está querendo peixe na nossa rede, mas está querendo que Jesus pegue o barco, pega a rede, lança a rede, pesca para nós e traz o peixe, se precisa assadinho. Aí Jesus está dizendo: meu querido, você tem que obedecer, lançar a rede, esforçar, fazer alguma coisa. Escuta, foi depois da obediência que Naamã foi curado. A viúva que eu falei aqui só recebeu o milagre depois que obedeceu. Josué só viu as muralhas cair depois que obedeceu. Moisés só viu o mar abrir depois que obedeceu. Aí Jesus diz: afasta o barco e lança a rede. Quando Pedro obedece, o milagre acontece. Sabe o que é que Deus me autoriza a te dizer? Obedece que o milagre vem, obedece que o milagre vem. Tem milagre que está na obediência. Tem milagre que está na obediência. Escuta aqui. Quando Pedro foi obediente, eu estou falando calmo para você entender. Quando Pedro foi obediente, outras pessoas foram abençoadas pela obediência dele. Como assim, pastor? Quando ele joga a rede, e a rede fica pesada, de tanto peixe, que o barco quase ia a pique. E ali, se você observar, tinha muitos barcos na praia, mas Jesus só pede o de Simão Pedro. Imagina comigo, um monte de pescador, Jesus só escolhe o de Pedro e os outros sentados dizendo assim: o que é que o barco de Pedro tem que o nosso não tem? Por que o barco de Pedro foi escolhido por ele, não escolheu o nosso? Por que Pedro não é mais bonito que nós? O barco dele é melhor que o nosso? Por que ele não escolheu o meu, o outro? Por que ele escolheu o meu? Por que tinha que ser escolhido? Era o meu. Aí ficou aquele ciúme. Por que escolheu? Mas quando Deus abençoa que o Pedro enche a rede de peixe, a Bíblia diz que ele faz sinal aos outros pescadores e barcos que ficaram na praia. Ei! Sabe o que eu aprendo aqui? Que o milagre que Deus está fazendo na vida do teu irmão não vai impedir de acontecer na tua vida também. Aí eu vou melhorar. Aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém do seu lado não vai impedir Jesus de fazer na tua também. Melhoro. Às vezes Deus vai usar você para fazer na vida dele. Deus vai usar teu barco para encher o barco de outro. Toda vez que você obedece, outras pessoas serão abençoadas através de você. Melhoro, a maioria das vezes que Deus quer te entregar coisas grandes, Ele vai pedir coisa pequena. Já parou para pensar isso, Cacá? Todas as vezes que Deus quer dar coisa grande, Ele vai pedir para a gente coisa pequena. Jesus falou assim, ó, vai lá e lança a rede. O que é que tem de grande nisso? Ele chegou para Moisés: preguei aqui, toca o cajado no mar. O que é que tem de grande nisso?
Ele chega no túmulo de Lázaro, e ressuscitar Lázaro é coisa grande, mas ele chega e fala: tira a pedra. O que tem de grande nisso? O que tem de grande nisso? Às vezes o pastor só está falando assim: irmão, vem no culto, vem na reunião, vem na terça, vem na escola bíblica. Agora escuta isso aqui é muito didático que eu estou falando aqui hoje. Eu estou até pregando diferente aqui. Escuta, é uma pequena obediência que vai abrir porta grande para você. É uma pequena obediência que vai gerar um grande milagre. É pequena coisa que vai gerar coisa grande. Quando a gente obedece, opera em nossa vida uma lei. Pergunta: que lei? A lei da sobra. Porque o texto diz que não encheu só um barco, os outros barcos foram cheios. Toda vez que você obedece, a lei da sobra acontece na sua vida. Lembra da viúva que eu acabei de falar? Ele falou: o que você tem em casa? Uma botija de azeite. Então pega muita vasilha emprestada, entra para dentro do teu quarto, tu e teus filhos, e enche. Aí ela começou, o milagre aconteceu da multiplicação. Aí ela voltou, a casa dela está cheia de azeite. Ela volta lá e fala: e agora? Lá em casa está cheia de azeite, o que eu faço? Aí ele fala: vai lá, paga a tua dívida. Vai lá primeiro, vende, paga a dívida e vive do resto. Aqui Deus resolveu 3 problemas dela em 3 tempos. Como assim, pastor? Deus resolveu o presente, o passado e o futuro dela. Quando ela vai no profeta, o profeta: vai lá e vende, presente. Paga a tua dívida, passado. E viva do resto, futuro. O que Deus tem para fazer por você, através de você e na sua família, vai resolver o teu presente, resolver o teu passado e cuidar do teu futuro. O que Deus tem para a tua vida vai resolver o teu problema, resolver o teu passado e cuidar do teu futuro. Então, eu quero profetizar aqui hoje que a bênção que Deus tem na sua vida é tão grande que vai sobrar para abençoar outras vidas. Quando Jesus enche o barco de Pedro e ele volta para a praia, Pedro vai fazer algo tremendo. Ele vai se lançar aos pés de Jesus e vai dizer: Senhor, eu não sou digno, eu sou pecador, afasta de mim, o Senhor não pode nem estar perto de mim. Isso aqui Pedro nos ensina que ele não queria só a bênção, ele queria também um relacionamento com Jesus. Sabe o que Deus ensina para nós aqui nessa noite de domingo em Caçu? Não queira só a bênção de Deus, queira também o Deus da bênção. Por que, pastor? Porque bênção é bom, mas o dono da bênção é melhor. Deixa eu dizer uma coisa: a provisão é bênção, mas o provedor é melhor. A bênção é muito bom, mas o abençoador é melhor. Deus está dizendo aqui nessa noite: o abençoador é melhor do que a bênção, o provedor é maior do que a provisão. Deus é maior do que a bênção. Aí, depois que Jesus entra no barco, prega para a multidão, manda ele lançar a rede, o milagre acontece, tudo mudou na vida de Pedro. Agora, por que tudo mudou? Tudo mudou na vida de Pedro depois de um culto no barco. Repita comigo, por favor: depois de um culto, tudo mudou. Então, ele vai pregar do barco e isso é fazer um culto. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que eles passaram a noite toda frustrados. Não pegou nada. Aí Jesus chega e fala assim: eu quero fazer um culto no barco. E aí sabe o que Jesus ensinou? Que tem gente que está querendo colocar tanto peixe no barco. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer: você está precisando mais de culto no teu barco do que de peixe na tua rede. Não, vou repetir: você está precisando mais de culto no teu barco do que de peixe na tua rede. Eu vou repetir: você está dizendo assim, ó, me dá teu barco, que você está precisando mais de culto no teu barco do que peixe na tua rede. Você precisa mais de culto na sua casa do que de peixe na tua rede. Você precisa mais de culto na sua família do que de peixe na sua rede. Você está precisando mais de culto na sua empresa do que de peixe na rede. Você está dizendo assim: Senhor, mas eu quero um carro. E Jesus está dizendo: mas eu quero um culto. Você está dizendo: Senhor, eu quero uma casa. E Ele está dizendo: mas eu quero um culto. Senhor, eu quero um casamento. E Deus está dizendo: mas eu quero um culto. Tem gente vivendo uma correria para encher o
barco. E Jesus hoje está dizendo através de mim: para, porque eu quero fazer um culto no teu barco. Está faltando culto na tua família, está faltando culto na tua casa, está faltando culto na tua vida, está faltando culto no teu barco. Você já está querendo peixe no barco, e Jesus está dizendo: eu quero culto no teu barco. Você está querendo milagre, Jesus está dizendo: eu estou querendo culto. Você quer peixe na rede, Jesus está dizendo: eu quero culto no barco. Porque peixe na rede só vem depois de culto no barco. O problema é que a gente está invertendo tudo. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só que a gente quer que Deus acrescenta primeiro as coisas, para depois, se der, a gente buscar Deus. Você tem que buscar Ele primeiro, depois Ele acrescenta. Primeiro culto, depois peixe. Primeiro culto, depois peixe. Primeiro culto, depois rede cheia. Primeiro culto, depois barco cheio. Primeiro adoração, depois milagre. Primeiro Jesus, depois as bênçãos dele. Primeiro relacionamento, depois as bênçãos. Talvez seja por isso que algumas coisas não têm dado certo na tua vida. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui hoje que tem dado um passo para frente, a sensação é que dá 10 para trás. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que não, há tempo você não sabe o que é sorrir de verdade. Tu sorri para todo mundo, posta uma foto na internet sorrindo, mas só Deus sabe como tu está sangrando, como teu coração está ruim. Para todo mundo você sorri, mas Deus sabe o quanto você sangra por dentro. Eu estou pregando para gente aqui hoje que tem vivido de ansiedade, de angústia, de depressão, de remédio. As tuas noites não são de sonos tranquilos, são de angústia, de lágrima. E você está procurando resposta. O que eu faço? Parece que tudo na minha vida não dá certo, e eu estou fazendo as coisas corretas, parece que as coisas não acontecem na minha vida. Eu vim aqui hoje com uma palavra pastoral muito consciente para você. Não vim para te emocionar, não vim para fazer nenhum sensacionalismo. Não, eu vim aqui como pastor de igreja trazer uma palavra consciente para a sua vida. Sabe o que Deus está dizendo? É porque Ele está com saudade de culto no teu barco. Ele está com saudade de culto na tua vida. Ele está com saudade de culto nas madrugadas. Ele está com saudade de te ver no pé da cama. Ele está com saudade do teu jejum. Ele está com saudade do preço que tu pagava. Ele está com saudade da... Ele está com saudade. Volta a priorizar. Porque até agora você tem acumulado noites frustrantes e não está entendendo nada. Você tem habilidade de pescador, você tem inteligência para fazer as coisas, e as coisas não acontecem porque Deus está dizendo: ei, sou eu que mando no mar e que está embaixo dele, sou eu que mando nos peixes. Você acha que Jesus não sabia que naquela noite eles não pegariam nada? Quando eles estão frustrados, Jesus chega. Jesus sempre vai aparecer nas tuas frustrações. Jesus não é um Deus que tem prazer na tua dor. Ele só está dizendo: eu estou permitindo esse barco vazio porque eu estou com saudade de você. Eu quero culto nesse barco. Eu quero dar um novo significado para a tua vida. Eu quero mudar a sua história. Eu quero escrever uma história nova para você. Eu quero mudar a história da sua casa, a história da sua família. Você tem acumulado só rede vazia, frustração de dia, frustração de noite. Aí Deus está dizendo: eu vou mudar a sua história. E sabe o que eu acho mais lindo nesse texto? É que eles passaram a noite toda pescando e Jesus chegou de manhã, de dia. E sabe o que eu acho lindo? É que o mesmo barco que fracassou de noite foi o mesmo barco que eles usou para pescar de dia e pegar peixe. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou mudar a sua história e não vai ser preciso mudar de barco. Eu vou usar esse mesmo barco que não pegou nada. É esse mesmo barco que vai ser o palco do milagre de Deus. Ah, pastor, eu vou largar, eu vou sair da igreja, eu vou sair do emprego, eu vou largar da esposa, eu vou largar do esposo. Deus está dizendo: não. O mesmo barco que à noite foi frustração, de dia tu vai sorrir nele. O mesmo barco
barco que te fez ficar triste à noite, de dia eu vou trazer história nova para ele, porque a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem. Não é quem sabe, ela vem. Não é talvez, ela vem pela manhã. A alegria está chegando na tua manhã hoje. A alegria está chegando na tua casa hoje. A alegria está vindo para o teu barco hoje. O mar que eles jogaram a rede foi outro mar ou mesmo? Foi o outro ou mesmo? Não vai ser preciso mudar de mar. O mesmo mar que à noite não pegou nada, de dia tu vai voltar a sorrir. Os pescadores eram os mesmos ou mudou? Não vai ser preciso mudar o pescador, vai ser o mesmo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Essa noite de choro, essa noite de frustração, se você deixar Jesus entrar no teu barco para cultuar, eu vou mudar a história nesse mesmo barco, nessa mesma rede, nesse mesmo mar. Eu vou mudar a história da sua família. O que Deus quer aqui hoje é culto, relacionamento. Fica de pé, por favor. Quero orar por você. Deus está com saudade. Deus está com saudade daquela fé que um dia você tinha. Tu passa horas no celular, mas não aguenta passar 30 minutos com Jesus mais. No começo da fé tu tinha uma disposição para visitar. Tu não perdia um culto. Hoje, por causa de qualquer dorzinha, tu perde culto. Outro dia eu estava dirigindo o pastor Adilson, Deus falou muito forte comigo. Deus falou assim: meu filho, há uma geração que está descontando os cansaços em mim. Eu não entendi nada, dirigindo sozinho, como se Deus estivesse sentado do meu lado no banco, conversando comigo. E eu falei: como assim, Senhor? Aí o Espírito Santo, Deus falando comigo: você já viu que muita gente deixa de ir para minha casa por causa de que está cansado? E eu falei: é mesmo, eu sou pastor, Quantas ligações, mensagens a gente recebe, fala assim: pastor, hoje foi um dia tão corrido, eu passei o dia fazendo faxina, eu cheguei de serviço tão cansado, não vou conseguir ir na igreja. Outro chega e fala: pastor, não consegui ir na igreja, foi dando faxina, cuidando de menino, limpando a casa, deu uma faxina lá, passou cansado, nossa, eu estava arrebentado, não consegui ir. Deus está falando. Outros falam assim: pastor, eu queria até ter ido no culto, mas chegou uns parentes lá em casa, eu não fui. Parente que nunca te visita, resolve ir um dia, domingo, aparece do nada. Aí você que muda a realidade da sua casa por causa do parente que chega. Eu já falei isso na igreja, eu falei: eu quero ver parente que me tira do culto. Chegou lá em casa? Ei, ali é geladeira, ali é fogão, aqui é sofá, aqui é sala. 1h30, eu vou na igreja, já eu volto. Pode esperar, ó, que nós chegar, nós assa carne, nós faz comida. Agora eu tenho um compromisso na igreja. Fica à vontade, a casa é de vocês. Pastor, é que uma prima minha lá do Maranhão, tem muitos anos que eu não vejo, chegou e eu não fui na culto. Sabe o que é isso? Nós estamos desvalorizando o culto, achando que cada culto é o mesmo. Nós não estamos dando muito valor para culto. Pastor, meu, estava tudo pronto para ir na igreja, mas uma dor de cabeça. Pastor, me deu uma dor de cabeça e eu não fui. Aí o Espírito Santo falou comigo, eu falei: como assim, Senhor? Aí ele falou assim: você já viu que o meu povo faz tudo cansado? Eu falei: como, Senhor? Aí ele falou assim: você já viu que eles vão trabalhar cansado? Faz comida para o marido e para os filhos cansado. Vai no médico cansado. Vai no banco cansado. O Espírito Santo falou comigo. E é mesmo. Quem aqui que amanhã tem que trabalhar cedo, liga lá na empresa amanhã cedinho: patrão, eu não vou no serviço hoje não. Mas por quê? Estou cansado. Quem aqui que marca consulta no médico 3 horas da tarde, quando é 2 horas liga para a secretária do médico: ô doutor, não pode cancelar minha consulta, não vou mais não. Mas por quê? Estou cansado. Quem aqui está na hora de fazer comida para os meninos, senta no sofá e fala: meu filho, hoje você não vai comer? Por quê? Porque eu estou cansado. Ninguém.
Aí o Espírito Santo falou aqui, ó: por que cansado você vai no médico, cansado você trabalha, cansado você faz comida, cansado você cuida de menino, mas cansado não pode vir para a igreja, cansado não pode vir para o culto. Está descontando os cansaços em Jesus, e ainda quer rede cheia. Está na hora da gente priorizar Ele. Está na hora da gente priorizar Ele. Está na hora de priorizar Ele. Com cansaço ou sem cansaço, ninguém vai roubar meu culto. Com parente ou sem parente, ninguém me tira do culto. Com dor ou sem dor, ninguém me tira do culto. Está na hora de valorizar culto. Sabe por quê? Porque a gente acha que Deus só está no culto do evento, do congresso que o pregador de fora está. Irmão, Deus está aqui numa quinta normal, Deus está aqui numa terça, e às vezes Ele pode usar a terça normal, uma quinta normal, para descer aqui e mudar a sua história. Você quer um exemplo? Tomé, que vai ficar conhecido na Bíblia como o incrédulo, virou até bordão do povo no mundo, né? Mas você está parecendo Tomé? Precisa ver para crer. Ele ficou marcado como o discípulo que precisa ver para crer, o incrédulo. Por que Tomé ficou incrédulo? Porque Tomé perdeu o culto mais importante da vida dele. Pastor, que culto que Tomé perdeu? Jesus ressuscita, os discípulos entram para dentro de uma casa, se tranca dentro dela. A Bíblia diz que eles estão todos com medo. Aí Jesus chega lá naquela casa, as portas estão trancadas, Ele ressuscita com um corpo glorioso, Ele atravessa porta e parede e se coloca no meio deles, e Ele vai fazer 3 coisas naquela casa. A primeira coisa que Jesus faz é: paz seja convosco. Porque não dá para ter discípulos sem ter paz. Não dá para ser discípulo. Tem muita gente que é discípulo, mas não tem paz. Aí Ele diz: paz seja convosco. Segunda coisa, Ele no meio entrou, atravessou a parede. Aí Ele diz assim, ó: assim como o Pai me enviou, eu também o envio a vós. Porque não dá para ser discípulo sem o envio. Terceiro, o mais importante, e o texto diz: e Jesus soprou sobre eles o Espírito, e todos foram cheios. A gente acha que a primeira vez que alguém foi cheio do Espírito foi em Atos 2. Foi não, foi nessa casa. Agora, se você ler o texto, vai dizer assim, ó: Judas tinha ido suscitar, e estavam ali os seus discípulos, e Tomé, chamado Dídimo, não estava entre eles. A pergunta que não quer calar é: onde Tomé estava? Tem quanto dentro da casa? Tem 10. Judas suscitou 10 na casa. Tomé estava que eu não sei na onde. Perdeu o maior culto da vida dele. Os que estavam ali recebeu paz, recebeu o envio e recebeu o Espírito através do sopro de Jesus. Aí, irmão, quem perde culto só fica recebendo notícia, fica incrédulo mesmo. Os discípulos encontram Tomé e falam: Tomé, nós vimos ele, ressuscitou. Tomé, nós vimos o homem, ele está vivo. Tomé, ele é ele. Aí Tomé: eu só acredito se eu ver. Se eu não ver, eu não acredito. Porque gente que perde culto, irmão, ele é incrédulo, não acredita em nada. Vem para o culto. É porque eu vou terminar, não tem tempo. Porque se eu tivesse tempo, eu ia falar a segunda característica do culto. Porque tem gente que até vem para o culto, mas não oferece culto. Não basta vir para o culto. Está pensando no pit dog, no açaí. Está pensando, está voado, está aqui, mas barco, rede. O que é isso que ele está falando? Barco, rede, peixe, mar, milagre. Que isso? Que isso? Outro dia um jovem chegou para mim e falou: pastor, eu fui no congresso, foi forte demais. Pastor do céu, Jesus salvou um tanto de gente, o pregador prega demais, o negócio foi forte demais. Eu falei: é mesmo? Não, penso, o povo caía, pulava, eu falei: foi forte, foi. Aí eu perguntei: o que foi que o pregador pregou? Não, o negócio lá, da Bíblia, foi forte. Eu não estou lembrado agora, mas foi forte. Que culto forte é esse? Você não lembra nem o que foi pregado? Mas culto.
mais culto. A palavra hoje aqui é: Jesus está com saudade do teu culto. Eu não sou velho, o cabelo é branco, mas eu não sou velho, pastor Adilson. Mas eu nasci na igreja, fiquei um tempo afastado, mas eu sou do tempo que nenhum crente, era lei, todo crente vinha para a igreja com 3 ingredientes, 3 itens. Qual? Primeiro, Bíblia. Ninguém vinha para a igreja sem Bíblia. Segundo, eu sou desse tempo que ninguém vinha para a igreja sem harpa. Hoje até ainda a harpa está tirando. Agora é o chip. Sei lá o que é isso, chip, é de celular. Eu sou do tempo que crente nenhum vinha para a igreja sem lenço. Bíblia, harpa e lenço, porque ele sabia que ia chorar. Tem gente que chora pelo final do filme, chora porque o time perdeu, mas Jesus está dizendo: qual foi a última vez que você chorou na minha presença? Hoje a gente coloca a Bíblia aqui no celular, põe tudo aqui e fica aqui mesmo, porque tem gente, tem jovem, tem moça, tem crente que tem vergonha de andar com a Bíblia, aí põe tudo no aplicativo. Nada contra, mas nada substitui essa. Aí, pastor, eu quero ser pregador, eu quero crescer, eu quero ser cheio de Deus. Cheio de Deus? Mas você não hesita em dar R$400 um sapato, 500 num terno, mas acha uma Bíblia de estudo de R$250, cara. Eu quero ser pregador. O terno é 1.000, o sapato é 500, a gravata é 200 e a Bíblia de estudo. Aí, cara, está investindo muito no reboco e pouco na estrutura. E o que sustenta uma casa não é o reboco, é a estrutura. Vou terminar. Fala, Deus. Tem alguém aqui que está no nosso meio, que está afastado da igreja? Já estamos quase entrando em março. Você um dia foi crente, hoje está distante, está afastado, esfriou na fé, estacionou. E Jesus está dizendo: hoje é o dia de você voltar. Você não pode continuar desse jeito. Você é um milagre, você só está vivo porque Deus te segurou. Eu quero saber onde é que está a primeira pessoa para Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar agora. Você não pode continuar desse jeito. Você não é feliz por completo. Já sabe que você é um milagre. Nem vivo era para você estar. Vem, rapaz, vem, moça. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Pastor, eu preciso fazer diferente nesse ano. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso de culto. Eu preciso que Ele entre no meu barco, na minha vida. E senão nada muda. Vai continuar as frustrações do mesmo jeito. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Tem? Tem? Que Deus te dê sempre uma nova oportunidade. Que a graça do Senhor te acompanhe. E que a bênção dele repouse sobre você.